Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje está imperdível. Vamos falar dos 9 principais grupos de alimentos capazes de prevenir doenças do coração e que vão aumentar a sua expectativa de vida. Vocês já me ouviram dizer que para prevenir doenças do coração, você precisa adotar um estilo de vida saudável e modificar alguns fatores de risco. Isso é fato. Hoje, além de fazer um resumão dos fatores que você precisa mudar, modificar ali na sua vida, eu vou te falar de 9 alimentos que você precisa incluir na sua dieta. Não tem segredo, pessoal. O segredo é começar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Como é que está a sua dieta? Como é que está a sua disposição no dia a dia? Você está se sentindo bem ou se sente fadigado? O seu coração está funcionando 100% ou você precisa ali ajustar algumas coisas para se sentir melhor? Hoje eu vou ajudar você a chegar no 100%, 100% de disposição, 100% de coração saudável. Claro que se você tem alguma doença do coração ou se você não está se sentindo bem, tem que agendar um check-up com o teu cardiologista. E falando em seu cardiologista, para quem não sabe, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, São Paulo, pode se consultar comigo via presencial, que a gente está aqui em Indaiatuba. E eu atendo também todo o Brasil via telemedicina. Para fazer atendimento em telemedicina, você só precisa ter um celular com câmera e a gente faz aí da sua casa mesmo. Pois eu vou deixar o link aqui do agendamento na descrição. Mas mesmo antes de você consultar com um cardiologista, você pode iniciar uma mudança no estilo de vida depois de assistir já esse vídeo. Para prevenir doenças do coração, você precisa adotar um estilo de vida saudável, retirar fatores de risco que podem afetar o seu coração, como o tabagismo, se exercitar ali de maneira regular, se alimentar bem e, lógico, manter o teu segmento com o seu cardio. Já falei algumas vezes, mas acho importante aqui repetir toda vez que existem fatores de risco que a gente não consegue modificar e fatores que conseguimos modificar. Um exemplo, a minha família tem histórico de doenças do coração. Isso eu não consigo modificar. A única coisa que eu posso fazer sabendo disso é me cuidar ainda mais. O cuidado, então, nesse caso, tem que ser redobrado. Então, nesse caso, você tem que fazer mais check-ups, ter uma boa alimentação, se exercitar mais, não fumar, beber ali de vez em quando, estar no peso adequado, tomar ali todas as medicações que são prescritas, é isso que vai ser importante. Se você é hipertenso, mantenha então tua pressão ali dentro dos limites saudáveis. Se você tem colesterol elevado, controla ali seus níveis de colesterol. Se você é diabético, controle os níveis de açúcar no sangue. Isso envolve uma série de condutas que dependem de você, como redução do consumo de sal, a redução de gorduras saturadas, de doces, de carboidratos refinados, a prática de exercício físico e, claro, mais uma vez, tomar todas as medicações que o teu médico te prescrever. Lógico, caso seja necessário. Acho super importante e a gente esquece e faz total diferença é controlar também o estresse. Se você é uma pessoa estressada, ansiosa, procura lá fazer uma meditação, um yoga, exercícios de relaxamento. O próprio exercício físico regular, como uma caminhada, musculação, crossfit, uma arte marcial pode ajudar você a relaxar mais. O importante é se ajudar e seguir as orientações. Tem gente que fala, nossa, mas nada melhora aí na minha situação. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo para melhorar? Ela fala, nada. Aí não tem jeito, né, pessoal? A pessoa não faz nada, não se exercitou, continua fumando, continua em sobrepeso, continua estressada, continua não fazendo exercício, continua não fazendo nada para melhorar a saúde. Então, realmente, nesse caso, nada vai mudar e a pessoa nunca vai se sentir bem disposta. Meus vídeos são importantes para te alertar, para te ensinar como cuidar do seu coração. Então eu quero que você compartilhe depois com seus amigos, seus familiares. Mas o que você tem feito de tudo que eu falo aí nos meus vídeos? O que você mudou ou melhorou nesses últimos meses nos seus hábitos, né? Vendo aí algum vídeo meu? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lógico, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações
que é muito importante para você receber todo vídeo novo meu. Bom, vamos ao que interessa. Quais são os 9 top alimentos que são aliados do seu coração? Primeiro alimento são os peixes. Então você tem que incluir na sua dieta os peixes ricos em ômega 3. A gente tem a sardinha, o atum, o salmão, a truta. Esses peixes são exemplos de peixes ricos em ômega 3. Os ácidos graxos, eles melhoram a saúde do nosso coração e ajudam a reduzir as doenças do coração. Ah, doutor, mas não consigo comer tanto peixe. O que eu faço? Existem outros alimentos ricos em ômega 3, como a linhaça, mas talvez você não consiga ali ingerir a quantidade necessária, né, para que você consuma todo o ômega 3. Então conversa lá com o teu médico ou até com a tua nutricionista sobre a possibilidade de se usar o ômega 3 em cápsula, por exemplo, caso você não consiga ingerir a quantidade necessária ali do ômega 3. Aí nesse caso é uma opção. Agora, se você come bastante peixe, rico ali em ácido graxo, você não precisa suplementar. A maior parte dos nutrientes e das vitaminas estão nos alimentos, pessoal. Então suplementar só se você tiver necessidade. Segundo alimento, as frutas e vegetais. Então, é muito importante comer algumas porções de frutas e vegetais todos os dias. Eles são ricos em fibras, antioxidantes, em vitaminas, minerais essenciais para a saúde do nosso coração. As frutas e os vegetais ajudam a controlar a pressão arterial, diminuem ali a absorção de gordura pelo nosso tubo digestivo, controlam os níveis de glicose e melhoram a função dos nossos vasos. E quais frutas e vegetais eu posso comer? Todos, pessoal. Banana, melancia, limão, laranja, kiwi, morango, maçã, pera, aí vai do teu gosto, né? Com relação aos vegetais, mesma coisa. Alface, nabo, cenoura, rúcula, brócolis e por aí vai. Você pode comer então todos os dias vegetal. E o ideal é dar aquela variada para conseguir pegar um pouquinho de nutriente ali de cada um. Terceiro alimento, os grãos integrais. Então o brasileiro adora comer um pãozinho francês ali no café da manhã, hein? Não é proibido, nada é proibido, mas eu acho importante colocar como exceção. Então acrescente pães integrais e de fermentação natural, como aveia, quinoa, arroz integral. Todo grão integral ele fornece mais fibras, vitaminas do complexo B, minerais. E como eu disse antes, as fibras controlam os níveis de colesterol, de açúcar no sangue. Quem se alimenta bem consegue muitas vezes diminuir até a quantidade de remédio ali que vai tomar no dia a dia. Tem pacientes que chegam no consultório com os exames tão bons depois que mudam a alimentação, depois que mudam os hábitos de vida, que eu preciso, ao invés de aumentar remédio, eu preciso reduzir as medicações. Isso não é raro, pessoal. Olha aí que legal. Aqui no dia a dia do consultório eu sei quem então se alimentou bem, quem começou a fazer exercício, quem está tomando as medicações direitinho. É nítido, não dá para enganar o médico. Mesmo que muitas vezes a pessoa precise manter as medicações habituais, a gente vê como a disposição do paciente já muda quando ele tem ali hábitos saudáveis de vida. Tem gente aqui que chega na primeira consulta, cabisbaixo, cansado, e quando volta ali alguns meses depois já é outra pessoa. Inclusive essa sempre é a minha intenção, né? Melhorar o corpo, melhorar o coração, melhorar a mente, aumentar a qualidade de vida e, quando possível, aumentar a expectativa de vida do paciente. Essa é a função básica do cardiologista. Bom, vamos para o quarto alimento então. São as sementes e as castanhas. Então as castanhas como nozes, amêndoas, castanha de caju, né? Castanha do Pará, são castanhas ali ricas em ômega 3. Você também pode incluir na dieta sementes como chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, que são ricas em ômega 3. São ricas ali em antioxidantes e vários outros nutrientes que são aliados do coração. E o bom desse alimento é que você pode comer em qualquer lugar, levar para qualquer lugar, né? Você pode fazer um lanche, colocar ali em cima de saladas para deixar mais crocante. Eu particularmente adoro. Lá em casa nunca falta, né? Semente de girassol, de abóbora, nozes, castanhas, né? Um punhadinho ali por dia, né? Já é o suficiente para você conseguir todos os benefícios desses alimentos. Quinto alimento, azeite e abacate. Essas são gorduras boas, que são as gorduras monoinsaturadas. Gorduras super saudáveis aí para o nosso coração. Quando for no mercado, escolha ali o azeite extra virgem. Esse sim traz os benefícios ali para a saúde cardiovascular. Tanto o azeite como o abacate pode reduzir o colesterol ruim, né, que é o LDL, aumentar o colesterol bom, que é o HDL. O azeite extra virgem dá para consumir em salada,
assar em alimentos ali em temperaturas menores do que 180 graus. Porque não pode passar ali de 180 graus porque ele perde lá a sua qualidade. Sabe quando você coloca ali na frigideira e começa a sair fumaça? Nesses casos ele pode perder todos esses benefícios que eu falei. E o abacate eu faço de tudo que é jeito, né? Coloco em salada, faço shake, misturo com o meu whey protein, né? Fica parecendo ali um milkshake que também fica uma delícia, né? Que eu tomo todo dia. Então vale a pena você experimentar. Sexto alimento é o alho. Tem gente que gosta de consumir em forma de cápsulas porque acha horrível o sabor. Eu particularmente também adoro aquele cheirinho ali de alho, né? O alho contém compostos sulfurados que podem ajudar a reduzir a pressão arterial e o colesterol. Além disso, contém a alicina, que é um excelente anti-inflamatório e antioxidante. Alho, então, nem se fala, né? Dá para colocar em tudo quanto é preparo, tudo quanto é refeição e é ótimo para a saúde do nosso coração. Sétimo alimento, os laticínios com baixo teor de gordura. Então, os produtos lácteos com baixo teor de gordura são fontes de cálcio, potássio, ajudam na saúde do osso, ajudam no controle da pressão arterial. Você pode ingerir iogurte desnatado, que tem menos gordura, ou alguns não tem nenhuma gordura. Se você tem o colesterol normal, você pode incluir iogurtes integrais. Mas nunca pegue aqueles iogurtes com açúcar, isso não vai te trazer benefício. Quem aí conhece o kefir? Ele é rico em probiótico e ajuda a flora intestinal. Existem também os iogurtes proteicos, ideais para quem precisa aumentar o consumo de proteína na dieta. Você pode comer queijo ricota, cottage, minas, que são queijos ali com pouca gordura, mas ricos em cálcio. Olha aí quanta opção. Oitavo alimento, as leguminosas. Então, os feijões, lentilhas, grão de bico, são ricos em fibras, proteínas, minerais, vitaminas, ajudam a reduzir o colesterol. Além disso, são ótimas no combate da anemia em mulheres e crianças. E é um ótimo carboidrato complexo para quem não pode consumir glúten, por exemplo, né? Os pacientes celíacos ali, por exemplo. Mas e aí, você come todos esses alimentos que eu falei até agora? Se você se alimenta de maneira saudável, depois me marca lá no Instagram. Meu Instagram é dr.iano. Lá eu compartilho mais o meu dia a dia ali nos stories. Então, se você estiver comendo um desses alimentos que eu falei, me marca lá nos stories que eu vou fazer questão de te repostar. Nono alimento, chocolate amargo. É muito importante você ler lá na embalagem, né, do chocolate o que você está ingerindo. Chocolate amargo é aquele que contém entre 50% a 75% de massa de cacau, enquanto os extra amargos são aqueles que possuem percentual entre 76% a 85%. Ou seja, se tiver mais de 50% de cacau, você já pode consumir. Mas eu diria que seria melhor aí você consumir aquele chocolate com mais de 70% de cacau. Se você consumir com moderação, ele também vai trazer benefício para o teu coração. O cacau é rico em flavonoides, que ajuda a melhorar a função dos vasos sanguíneos e ajuda a reduzir a pressão arterial. Só que lógico, né? Não vai exagerar no consumo do chocolate amargo, hein, pessoal? Eu sei como é que vocês são, hein? Sabe aquele ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Então come ali no máximo ali 2 quadradinhos ali de chocolate amargo por dia, já tá ótimo. Você viu aí então quantas opções de alimentos que são aliados do nosso coração? Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês. As melhores dietas para o coração são a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Já ouviu falar? Quero te falar um pouco delas e um pouco sobre a diferença entre elas. Então presta atenção aí, principalmente você que tem pressão alta. A dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH, né, são duas abordagens alimentares que foram desenvolvidas com o objetivo de promover a saúde cardiovascular, com a intenção de prevenir a hipertensão arterial e prevenir as doenças cardíacas. Apesar delas apresentarem semelhanças, ela tem algumas pequenas diferenças. A dieta do Mediterrâneo é inspirada nos padrões alimentares tradicionais ali dos países mediterrâneos. Grécia, Itália, ela dá prioridade para o consumo de frutas frescas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, nozes e sementes. Essa dieta visa reduzir doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas. Ela substitui algumas gorduras pelo azeite extra virgem, que é rico lá em ácido graxo monoinsaturado.
Prefere incluir regularmente alimentos como peixes, aves, ovos, laticínios, no lugar da carne vermelha. A dieta do Mediterrâneo, o consumo moderado de vinho ali é algo comum e geralmente ocorre durante as refeições. Nessa dieta é limitado o consumo então de carne vermelha e as proteínas então são dos peixes, das aves, do ovo. Já na dieta DASH, que foi desenvolvida para reduzir mais especificamente a pressão arterial, prevenindo então a hipertensão. É uma dieta mais rica em potássio, cálcio, magnésio, fibras. É dado mais ênfase então nas frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, nozes, sementes. O consumo de sódio aí é limitado para controlar a pressão arterial. Na dieta DASH, os laticínios podem ser consumidos se tiverem baixo teor de gordura, para fornecer ali o cálcio, fornecer fonte de proteína. Nessa dieta existe restrição de gorduras saturadas, para não aumentar o colesterol, então dá preferência também para gorduras mais saudáveis. E a pessoa então que segue esse tipo de dieta deve reduzir o consumo de carnes vermelhas, doces, bebidas açucaradas, para conseguir ali obter os resultados da diminuição da queda da pressão arterial. Vocês viram então, na verdade, ambas as dietas têm benefícios para a saúde cardiovascular e são consideradas então padrões de alimentação saudável. Mas você viu que todos os alimentos que eu falei seguem a dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo. É sempre recomendável, claro, consultar seu cardiologista e um bom nutricionista para ter ali orientações mais personalizadas. Principalmente se tiver alguma condição de saúde específica, como pressão alta, diabetes ou colesterol elevado. Mas olha aí, pessoal, quanta informação, hein? Agora é só aplicar na sua dieta todos esses alimentos que eu te falei, que sua vida vai melhorar exponencialmente. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.